que momento do nosso passado carrega em si a fé, a engenharia, a política e a identidade de um país inteiro? Para pensar nos símbolos que nos cercam é também revisitar quem somos, o que eles dizem sobre quem fomos e, principalmente, quem podemos ser. Essa reflexão começa no alto, no topo do Morro do Corcovado, há uma figura de braços abertos, uma marca no horizonte do Rio de Janeiro. Em 12 de outubro de 1931, o Brasil inaugurava o Cristo Redentor. Mas o que aconteceu naquele dia vai muito além de descerrar uma placa. Esta data importa, não apenas como um fato de história do Brasil a ser decorado para o Enem ou para os vestibulares, mas porque ela revela as contradições, os sonhos e os dilemas de uma sociedade que se modernizava rápido, mas ainda buscava um ponto de equilíbrio, uma âncora, um sentido de pertencimento. Pense um instante. Em um tempo que valoriza o clique instantâneo e o consumo rápido, o que um monumento que levou quase 10 anos para ser construído pode nos ensinar? A resposta está no processo de construção da cidadania e da identidade nacional. A obra não nasceu pronta, nem foi financiada apenas pelo governo. Ela foi erguida com base em doações populares, campanhas, rifas, eventos de caridade. Um gesto coletivo que uniu diferentes grupos em torno de uma ideia comum. A população literalmente construiu o símbolo que, décadas depois, se tornaria o rosto do país. E é justamente essa conexão entre o que se sente e o que se constrói que me move a trazer essas análises para vocês. Se você acredita que entender a história é uma forma de entender o presente, curta este vídeo, compartilhe com quem também busca conhecimento e se inscreva no canal. Esse projeto é independente e cada gesto seu ajuda a manter viva essa jornada de pesquisa e reflexão. Para compreender 1931, precisamos voltar um pouco no tempo. A República proclamava em 1889 havia separado oficialmente a Igreja do Estado. O Brasil se tornava laico, mas a fé católica continuava profundamente entrelaçada à cultura e à vida pública. A ideia de um monumento cristão no alto do Corcovado surgiu ainda no século XIX, mas só ganhou força nos anos 20, quando o país vivia um momento de transição. A elite buscava novos símbolos de modernidade, enquanto a Igreja Católica tentava reafirmar seu papel na sociedade. A construção do Cristo Redentor foi, portanto, mais que um gesto de fé, foi uma estratégia política e simbólica. Ao mesmo tempo em que o Estado laico consolidava sua estrutura, a Igreja projetava em concreto e pedra-sabão sua presença no coração da capital federal. E o contexto não poderia ser mais simbólico. A inauguração ocorreu logo após a Revolução de 30, que derrubou a República Velha e levou Getúlio Vargas ao poder. Vargas compareceu à cerimônia ao lado do cardeal Dom Sebastião Leme, um gesto que selava um novo pacto de legitimidade. O governo provisório ganhava apoio moral e espiritual, enquanto a igreja recuperava sua influência política. Essa troca de apoios moldou a política brasileira por décadas. O monumento não foi apenas um marco religioso, mas um espelho das negociações de poder que sempre existiram entre fé, Estado e identidade nacional. O projeto foi assinado pelo engenheiro Heitor da Silva Costa. O acabamento artístico pelo escultor franco-polonês Paul Landowski. A estrutura de concreto armado, uma novidade para a época, foi revestida por milhares de pastilhas de pedra-sabão, garantindo durabilidade e resistências às intempéries. Imagine o desafio: erguer uma estátua de 38 metros de altura no topo de uma montanha a mais de 700 metros do nível do mar, transportando materiais por um trem especialmente adaptado. A obra foi um feito de engenharia, arquitetura e logística, e também uma vitrine da modernidade brasileira. O momento da inauguração foi transmitido com entusiasmo pela imprensa. O ponto alto não foi apenas a bênção ou a cerimônia religiosa, mas a ativação das luzes do monumento acionada à distância por Guglielmo Marconi, o inventor do telégrafo sem fio.
diretamente da Itália. Era a ciência ascendendo a fé, um gesto simbólico que unia tecnologia, espiritualidade e comunicação global. E aí que eu preciso ser honesto com você. Projetos como este exigem tempo, pesquisa e dedicação. Eles só existem porque há pessoas que acreditam que o conhecimento pode transformar. Se você é uma delas, considere apoiar financeiramente este canal. Essa é, de verdade, a minha única fonte de renda, e é o que me permite continuar produzindo conteúdos com profundidade acessíveis a todos, sem depender de grandes patrocinadores. O Cristo Redentor, com seus braços abertos, foi muito além do que seus idealizadores imaginaram. Transformou-se em um dos símbolos mais reconhecíveis do planeta, representando o Brasil em filmes, eventos, selos, música, até na memória afetiva de milhões de pessoas. Mas, mais do que um cartão postal, ele é um retrato das tensões e esperanças do Brasil do século XX. A estátua simboliza o acolhimento e fé, mas também o desejo de um país em busca de unidade e reconhecimento. Enquanto o concreto se ergueu no alto da montanha, as contradições do chão brasileiro continuaram a crescer: desigualdade, exclusão e crise de identidade. Talvez o maior desafio do nosso tempo seja enfrentar a cultura do esquecimento quando deixamos de valorizar a educação, quando a informação é distorcida para atender a interesses momentâneos. Perdemos o fio que conecta o passado ao presente, e sem esse fio há um projeto de futuro. As escolhas feitas no ano de 1930 entre poder e a fé, entre a modernidade e a tradição, seguem ecoando em cada esquina do país. Entender o passado é o primeiro passo para reconstruir o que ainda pode ser transformado. O Cristo Redentor continua lá, observando o movimento da cidade, mas talvez o gesto mais bonito não seja dos braços abertos, seja o de olhar para cima e lembrar que o Brasil também se reergueu com esforço coletivo, com fé, com técnica, com sonhos e com tradições. A história não é o que passou, é o que ainda pulsa dentro de nós. É o concreto e a pedra-sabão e a esperança de 1971 que ainda nos define. E se você chegou até aqui, comente a palavra Redentor. Assim eu saberei que você faz parte da construção desse espaço de pensamento crítico. Deixe seu comentário, curta o vídeo e, se puder, apoie financeiramente esse canal, porque o conhecimento também precisa de quem acredite nele.